Kimito é um perdedor inútil que só serve para fazer recados. Isso muda quando ele é levado para uma prestigiada escola só para meninas para um experimento humano. Agora, ele é desejado por todas as meninas e pode aplaudi-las de graça, mas tudo começou quando... Como de costume, Kimito está desperdiçando tempo na escola quando sua colega de classe o envia em uma tarefa habitual. No caminho, ele é subitamente agarrado por alguns seguranças do WWE que o colocam em um carro, exibem alguns movimentos de Magic Mike e o deixam em frente à escola. Em seguida, Kimito é recebido por uma empregada, Miyuki, que narra a situação com suas princesas Barbie desinformadas e como se comportam como crianças da primeira série na sociedade após se formarem. Ela diz que ele foi escolhido como uma amostra para as meninas observarem e terem uma ideia de como é a mediocridade. Além disso, escolheram-no entre os outros idiotas desperdiçados porque ele nunca teve uma paixão por uma mulher e só anda com rapazes. Ele nega essa difamação absoluta de sua masculinidade, mas as moças ameaçam que se ele for realmente tão hétero quanto afirma, terá que ser castrado antes de transformar a escola em um condomínio de mães solteiras. Kimito adora suas salsichas, então rapidamente diz que John Cena é o tipo dele para tranquilizá-las. Ele então é levado para sua nova turma e recebido pela representante da turma, Reiko. Nesse momento, o telefone dele toca e as meninas ficam todas curiosas, porque elas ainda estão vivendo na Idade da Pedra, então eles não sabem o que é um telefone. Então Miyuki explica o que é, e eles correm para dar uma olhada mais de perto. Eles ficam tão impressionados com o dispositivo que Reiko cria um pacote de Dia dos Namorados inteiro para agradecer a Kimito por deixá-los dar uma espiada na civilização. Enquanto ela entrega para ele, no entanto, ela tropeça e Kimito a segura. Porque esta é a primeira vez que ela é tocada por um rapaz, Reiko desmaia no local. E enquanto as garotas da turma cuidam dela, uma das garotas arrasta Kimito para o campo. Ela o prende no chão e tenta forçar um beijo nele, acreditando que seu desejo será realizado pelo beijo de um plebeu. Kimito a critica por ser tão tola e acreditar em tal mito, mas eles são interrompidos pelas outras garotas, então a garota sai imediatamente. Reiko apresenta a garota como Aika e explica que ela sempre age assim com eles e eles não entendem o porquê. Mais tarde, Miyuki busca Kimito e o leva para seu quarto, dizendo-lhe que gastaram $1 milhão criando o quarto perfeito para ele. Kimito espera ver um quarto 5 estrelas em Ibiza, mas fica desapontado ao descobrir que desperdiçaram todo aquele dinheiro transplantando seu antigo quarto. Rapidamente, Kimito sai correndo para arrancar a armadilha da sede para a qual ele normalmente... O que você quer dizer com sabendo que isso? Isso poderia levar à sua castração. Miyuki diz a ele que foi designada como sua empregada pessoal, mas que não deve esperar que ela realmente trabalhe para um pateta falido como ele. Mais tarde, Aika entra furiosa e culpa Kimito por não realizar seu desejo, mas logo se distrai e fica animada ao ver as coisas no quarto de Kimito. Ela pede para ele mostrar a ela o jeito de viver do plebeu, esperando que isso faça seu desejo se tornar realidade, que é se tornar a garota mais popular da turma. Kimito diz a ela que se ela está fazendo isso apenas para conseguir amigos na turma, é inútil, pois ela ainda poderia conseguir isso sendo uma garota normal. Aika diz a ele que ele não conhece a história dela, então deveria calar a boca. Kimito diz a ela que é ela quem está se isolando dos colegas de classe, porque eles estão sempre tentando se aproximar dela. Chorando, Aika aceita que esse é o caso, mas diz que na verdade não quer continuar vivendo assim, porque se sente solitária e entediada pra caramba. Para animá-la, Kimito lhe entrega um controle de jogo e ela agradece. De repente, ela imediatamente lhe pede para ensiná-la a ser uma plebeia, porque isso poderia lhe dar alguma popularidade na escola deles. Com isso, Aika declara que agora eles são membros do clube dos plebeus, que ela basicamente acabou de formar no momento. Ele concorda e ela volta a jogar seu jogo. Na manhã seguinte, Miyuki acorda Kimito e insiste em tirar suas roupas, e mesmo que isso aumente ainda mais sua matinal, ele não pode agir como um homem heterossexual. Eles saem pelos fundos, mas encontram Aika no caminho. Ele diz que se sente bastante desconfortável sendo seguido pelas empregadas, porque não é assim que acontece no mundo dos plebeus. Então, ele pede para ela ensinar como é a vida de um estudante na escola deles. Aika diz que Reiko seria a pessoa certa para lhe contar tudo sobre a escola deles, mas Kimito diz a ela que a representante de turma é simplesmente atraente demais para ele conversar, ao contrário de Aika, que é feia e básica. Ela tira a estupidez dele com um soco, e quando encontram Reiko, Aika sai em irritação. Durante as atividades do dia, Reiko continua a estabelecer novos recordes e a impressionar seus colegas, enquanto Aika é um fracasso total e parece não ter um pingo de talento. Surpreendentemente, Kimito se sai bem no salto em altura, então as garotas se aglomeram ao redor dele como se ele fosse o Cristiano Ronaldo. Mais tarde, Reiko nota que viu Aika e Kimito conversando juntos de manhã, e pergunta a ele como conseguiu se dar bem com ela, porque eles estão tentando desde sempre. Sabendo que não seria legal compartilhar o motivo de Aika rejeitar o resto deles,
Kimito apenas apresenta outra desculpa e Reiko fica satisfeita em ver que a situação com Aika não é completamente sem esperança. Mais tarde, eles entram em um grande salão e as meninas no salão agem como se ele fosse algum tipo de celebridade. Quando ele recebe o cardápio, parece estar em árabe, então Aika pede uma refeição japonesa de verdade. Mas Miyuki serve-lhe ramen instantâneo, para seu desgosto. As outras garotas rapidamente pedem a mesma refeição, mas Reiko comenta como é estranho, levando Kimito a entender que elas nunca viram ramen. Quando ele lhes diz que o ramen instantâneo pode ser preparado apenas adicionando água quente, elas ficam curiosas e empolgadas, então Reiko pede às empregadas para servir a refeição em suas melhores cerâmicas. Kimito acha que não será tão saboroso quanto elas esperam, mas as meninas surpreendentemente se apaixonam por ele, dizendo que nunca tiveram uma refeição tão saborosa. Mais tarde, Reiko organiza uma festa de boas-vindas para Kimito e pede para dançar com ele. Mas esse seria o pior erro da sua vida porque ele a gira até ela desmaiar. Mais tarde, ele encontra Aika e ela pede para começarem as aulas sobre plebeus. Ela encontra seu mangá e fica tão absorta neles que os termina todos ao anoitecer. Depois, ela pergunta a Kimito por que ele nunca contou a ela que adolescentes do ensino médio podiam ter superpoderes. E então ela mostra a ele o quanto está determinada a ativar seus poderes internos para se tornar popular. Depois de muito treino, Aika acredita que agora é o Flash e pode congelar o tempo. Ela ordena que o tempo pare e confirma isso observando se Kimito está congelado no tempo. Depois de confirmar isso, Aika fica jubilante e, animadamente, exibe suas roupas íntimas para Kumito. Em seguida, ela se aproxima para escrever algo no rosto dele. No entanto, Kumito não consegue manter a atuação por muito mais tempo. Então ele a beija, mas leva um soco. Ele revida dizendo a ela que seus poderes são falsos e que ele estava apenas fingindo. Mais tarde, Reiko sai do banho e inesperadamente esbarra em Kumito em seu estado desorientado, então ele a observa bem, apreciando suas curvas, e como será bom fazê-la gritar "papai" por pelo menos 2 minutos. Enquanto ele sai, Reiko decide que ele definitivamente tem que casar com ela. Então, mais tarde na aula, ela menciona algo sobre o casamento deles, enquanto Kimito assiste confuso, enquanto ela começa a perder a cabeça. No dia seguinte, Kimito descobre que seus pais o trocaram por um Airbnb. Ele está bem chateado com essa traição. E pior ainda, as meninas na escola não o deixam descansar, nem mesmo para usar o banheiro. Finalmente, ele consegue algum tempo para si mesmo, mas vê uma garota de cabelo azul ajoelhada em frente a uma lápide. Como se já não fosse assustador o suficiente, a estranha tira a roupa e se curva para o monumento. Então, antes que as pessoas tenham a ideia errada, Kimito rapidamente a pega e a leva para seu quarto. A garota se levanta e pergunta a Kimito se ele a despiu, recusando-se a acreditar que foi ela que fez isso. E quando ele diz para ela vestir as roupas, ela diz que não consegue fazer sozinha. Kimito então a ajuda a se vestir e ela se apresenta como Hakua, dizendo que estava no laboratório quando ele foi apresentado à escola inteira, então ela não o conhece. Ele ouve o estômago dela roncar e serve-lhe um pouco de ramen, mas ela diz que não pode comer. No entanto, quando ela prova, Hakua devora tudo e não deixa migalhas. Ela de repente adormece, mas Kimono a desperta de repente e ela se levanta como um zumbi, rabiscando como fez antes enquanto se despe ao mesmo tempo. Desta vez, Kimito não tem sorte e Aika entra enquanto ele tenta ajudar Hakua, chamando-o de pervertido quando vê sua mão nos bolinhos de arroz da Hakua. Mais tarde ele a leva para casa. A empregada agradece por cuidar da menina. Aparentemente Hakua é um gênio da matemática e as coisas estranhas que ela rabisca são a sua própria versão das leis de Einstein. A empregada oferece servir o almoço para Hakua, mas fica surpresa ao encontrar que ela já comeu, e ainda mais surpresa ao ver que Hakua não larga Kimito quando ele se vira para sair. Antes de sair, Kimito diz a ela para vir visitar a qualquer momento. E quando ele sai, a empregada de Hakua conta às outras empregadas o que acabou de acontecer. Eles estão igualmente chocados porque Hakua é uma nerd incondicional e os livros são basicamente a versão dela do TikTok. Além disso, eles estão chocados com o ramen também, porque Hakua secretamente sofre de toque e só come o que está no cardápio do dia. Ao ouvir isso, eles suspeitam que a menina agora tem uma queda por Kimito, mesmo sendo nerd e parecendo mais nova do que a idade que tem. Mais tarde, Kimito está passeando com Reiko quando uma mulher de cabelo preto de repente avança em sua direção e começa a brandir sua espada no momento em que vê um inseto. Ao ver isso, suas colegas começam a elogiá-la por ser uma feminista notória, porque ela chamou Kimito com confiança de um inseto inútil. Surpreendentemente, ela aceita, se apresenta como Karen, o que não é tão surpreendente, e começa a perseguir o pobre Kimito com sua espada. Ela então ativa seu lado Hashira e executa uma técnica impressionante que rasga os vestidos das senhoras, deixando-as envergonhadas. Não melhora, porque as roupas de Kimito também caem e as senhoras desviam o olhar, embora não haja nada além de um pequeno volume do seu picles. Karen fica irritada e não para de persegui-lo, então ele decide acabar com sua insanidade e a enfrenta de frente. Mas de alguma forma ele cai diretamente na sua caixa de biscoitos. Para piorar,
A cueca de Kimito rasga e sua varinha mágica faz cócegas no seu buraco da glória. É tão bom que Karen desmaia, mas ela acorda e pergunta a ele quão forte ele é comparado a outros plebeus como ele. Ele diz a ela que é bem fraco no mundo real, e Karen se sente desapontada porque perdeu para o homem mais fraco do mundo. As roupas dela também caem, e ela pensa que isso foi também um ataque secreto do Kimito, quando na verdade foi tudo culpa dela. Imediatamente Karen cai de joelhos e se rende a Kimito, chamando-o de mestre e dando-lhe o direito de usá-la como quiser. Toda a escola fica sabendo e fofoca sobre o quão incríveis são os plebeus. Mais tarde, Aika apresenta outra de suas ideias estúpidas que planeja implementar para se tornar uma garota popular, que é convidar a escola inteira para uma festa de uma só vez. Kimito diz a ela que o plano exigiria que ela tivesse muitos celulares, e a escola deles está isolada da civilização. No entanto, Hakua diz a ele que pode ajudar com isso porque ela já os produziu antes. Ela se senta bem na frente do seu colo, então Aika lhe diz que ela está tentando excitá-lo e que ele não deve se deixar enganar, porque Hakua é na verdade mais velha do que parece. Kimito não acredita nisso e se recusa a deixá-la ir, e mais tarde eles são acompanhados por Karen, que lembra Kimito de que ela ainda é sua serva e vai observá-lo de perto até ser forte o suficiente para derrotá-lo. Mais tarde, os celulares chegam e Aika decide tirar uma selfie, mas Hakua pede para tirar uma com Kimito, então todos tentam caber na foto. Mas quando Karen diz que também quer participar da selfie, o clima simplesmente morre. Mais tarde, Reiko convida Kimito para um chá em seu quarto, mas Aika fica com ciúmes e o arrasta para longe, lembrando-o de que eles têm assuntos inacabados e enfatizando seu plano bobo de se tornar popular. Ela o chantageia e diz que ele está apenas desesperado para ficar na roupa íntima de Reiko, então ele cancela seus planos com Reiko, que calmamente diz que está tudo bem. Na festa, as outras senhoras perguntam por que Kimito está ocupado demais para comparecer, então Reiko diz que ele está com Aika, que provavelmente está apenas buscando seu conselho sobre seu relacionamento com as outras meninas. No entanto, uma delas diz que Aika pode estar exagerando, porque uma vez a ouviu se divertindo muito com Kimito. Isso deixa Reiko tão triste, mas ela contém suas emoções. Enquanto isso, Aika diz a Kimito que pretende servir uma comida comum na festa, então ele sugere que ela experimente algumas balas Umibu. As outras senhoras continuam falando sobre eles, especulando mais sobre o relacionamento e até apontando que Aika e Kimito estão sozinhos em um quarto, então eles poderiam estar fazendo algo muito safado. Depois de um tempo, Reiko se cansa e diz para a tagarela calar a boca, então ela sai. A amiga com quem ela gritou começa a chorar e Kimito observa de longe. Mais tarde, Reiko também chora em seu quarto e Kimito vem ver como ela está, mas ela diz que não está disposta a discutir. Ele pergunta se isso tem algo a ver com ele e ela fica muito surpresa por ele conseguir adivinhar isso, então corre para encontrá-lo, embora negue que ele seja a causa principal. Durante o chá, ela narra o que aconteceu entre ela e suas amigas mais cedo, dizendo que nunca tinha sentido algo assim antes. Kimito retorna ao seu quarto e encontra Aika esperando por ele, então narra a situação para ela. Ele pondera por um tempo e pensa em uma maneira de resolver as coisas, então conclui que uma festa provavelmente funcionará, já que é um grande conflito. Nesse momento, Aika entra com sua solução e lembra-o do plano que tinha antes de convidar todos para uma festa e se tornar a garota mais popular da sua turma. Ele duvida dela, mas ela diz a ele que não suporta a tensão entre seus colegas de classe e definitivamente quer salvar a situação. Vendo sua determinação, Kimito oferece ajuda para preparar alguns lanches, mas ele dá-lhe uma cabeçada muito forte e sai. No dia seguinte, Kimito se dirige à turma toda e apresenta a nova festa de experiência pós-escolar dos plebeus. Ele é acompanhado por Reiko, que está vestida como uma garota comum e está tão atraente que eles questionam sua orientação. Ela pega um telefone e liga para eles, depois diz para verificarem a caixa de mensagens. Quando fazem isso, encontram uma carta de desculpas endereçada a todos eles, e Reiko promete se desculpar, especialmente com sua amiga, Keia. Keia diz para ela não se preocupar, e Reiko se oferece para compensar tirando uma selfie delas. Keia diz que vai valorizar a foto para sempre, e então Reiko se oferece para tirar algumas com as outras meninas também. Depois, Reiko agradece a Kimito por ter pensado em uma ideia tão grandiosa para reconciliá-la com suas amigas, mas ele diz que foi tudo ideia da Aika, e ela fica perdida nos pensamentos, tentando juntar suas suspeitas. Com raiva, ela invade o quarto dele e diz a Aika que a odeia e que não a suporta. Aika está confusa e pergunta a Reiko se ela ouviu tudo de Kimito, mas ela diz que sim. No entanto, ela corre direto para ela e puxa seu cabelo. Ela a imobiliza e diz que tem evitado ela por algo tão trivial, mas Aika a chuta de volta e diz que ela não entende seus sentimentos. Enquanto as senhoras discutem de um lado para o outro, esse idiota culto burro está focado nas coxas delas, se movendo uma contra a outra. No entanto, Aika joga um travesseiro nele, e ele cai, levando as garotas a interromperem a briga.
Mais tarde, Aika diz que está tranquila sendo amiga só do Kimito e não pretende resolver as coisas com a Reiko. Mais tarde, elas são acompanhadas por Hakua, Karen e Reiko, que dizem querer ser membros do clube dos plebeus. Aika não vai deixar isso acontecer, especialmente por causa de Reiko. Reiko diz sarcasticamente que está disposta a ser amiga de Aika, mas ela sempre pode usar a porta se isso não funcionar para ela. Droga! Isso os faz retomar a briga de antes. Por outro lado, Hakua está resolvendo matemática na parede, mostrando seus pequenos planos para o mundo ver. Neste momento, Kimito poderia fazer uma pausa, mas Miyuki entra com um par de tesouras gigantes para cortar a coisa entre suas pernas. Ele rapidamente coloca um vídeo mostrando fisiculturistas dançando e continua a proclamar seu amor por eles. A empregada então se acalma e pede desculpas por seu erro, mas as outras garotas ficam surpresas ao ver um lado diferente dele, então o chamam de tolo culto. No dia seguinte, Kimito encontra Hakua deitada em sua cama sem roupas, então ele diz para ela se vestir e sugere bolinhos de batata para o café da manhã. Enquanto ele prepara o café da manhã, ela pede para se juntar a ele, então ele a coloca em uma cadeira e dá a ela um pouco de massa para moldar em bolas. Segundos depois, Hakua entra em modo cientista maluca, tira as roupas e começa a escrever na parede. Ele serve o café da manhã a ela e faz algumas adivinhas, mas Hakua não sabe resolvê-las porque passou seus anos escolares refutando as leis do movimento de Newton. Depois de testá-la com alguns, Kimito diz a ela que ela realmente é péssima em resolver enigmas, mas isso a irrita. Ele a leva de volta para casa e descobre que ela tem um boneco de pelúcia feito à sua imagem. Ela rapidamente o expulsa, sentindo-se envergonhada. Enquanto isso, Aika, Reiko e Karen se reúnem, fofocando sobre o quão incomumente próxima Hakua está de Kimito e expressando que elas não suportam isso. Por exemplo, Hakua se agarra a ele e a ninguém mais, e quando sua atenção se desvia dela, ela se despe para ele. Neste ponto, Karen só quer matá-lo e levanta a questão de que Kimito pode estar ficando realmente desagradável com Hakua, então será melhor detê-lo antes que as coisas fiquem realmente feias. Mais tarde, todos esperam no quarto de Kimito e quando Hakua aparece, dizem a ela para passar um tempo com eles porque Kimito está fora no momento. Ela definitivamente não suporta essas bruxas estúpidas, mas concorda em ficar, embora enterre toda sua concentração em um livro. Eles tentam fazê-la tomar chá, depois preparam um buffet com várias refeições e tentam alimentá-la à mão. Mas nenhuma dessas opções? A situação está bem desesperadora. Então Reiko chama a babá, que traz a refeição do dia. Assim que Reiko serve a refeição a ela, Hakua começa a comer e logo entra em seu modo de cientista maluca. Eles tentam impedi-la, embora Karen fique obcecada com os bolinhos de arroz da Hakua e sangre de tanto se divertir com eles. A garota finalmente dorme e sua empregada vem buscá-la. Mas ao sair, ela diz que ela e Kimito são apenas amigos e faz a eles a charada que ele lhe havia feito recentemente. Enquanto as outras meninas lutam para entender, Aika entende na hora e até Hakua acha isso estranho porque apenas pessoas normais como Kimito conseguem a resposta. Mais tarde, Kimito joga um jogo com o personagem do seu melhor amigo e Aika fica curiosa sobre isso. Então ele conta que a amiga é dubladora do jogo. Aika pega e começa a jogar, depois fica absorvida por ele enquanto Kimito é chamado para o escritório do diretor. Reiko se junta e tenta fazer uma conversa fiada, mas Aika não está afim de todo aquele amor falso, então pede a ela para sair da sala. Reiko se recusa e ela tira sarro das calcinhas de vó da Aika. Então ela fica irritada e decide voltar para o seu quarto. No entanto, quando ela descobre que isso pode ser uma oportunidade para Reiko ficar sozinha com Kimito, ela rapidamente muda de ideia. Elas folheiam a biblioteca de mangás dele e notam que a maioria dos mangás é centrada em mulheres. Aika encontra uma bebida na geladeira dele e se recusa a compartilhar com Raiko, mas Raiko faz uma cara de coitada e a faz mudar de ideia. Ela despeja a bebida em copos e as duas dão um gole, mas imediatamente cospem ao mesmo tempo. As roupas delas ficam molhadas como resultado. Então Aika tira as suas, e Raiko faz o mesmo, revelando um par intimidante de enormes melões que ressuscitam as inseguranças de Aika. Elas lutam pelo uniforme de Aika e ela acaba enterrada debaixo do pesado saxofone de Raiko, quase sufocando até a morte. De alguma forma, isso leva a outra briga, e Kimito entra, encontrando-as em cima uma da outra. Então, quando ele vê a garota deitada no chão, tudo faz sentido para ele. No dia seguinte, Kimito descobre que há uma nova atração criada para as garotas terem uma experiência mais profunda da cultura dos plebeus, algo que eles chamam de Shonen Land. Eles pedem que ele ensine os estudantes lá mais sobre a vida de um plebeu, porque tiveram feedback positivo sobre o efeito dele nas garotas, sem mencionar que este é o projeto mais importante que ele será encarregado. Quando eles chegam, Aika está quase desmaiando de ansiedade, mas Kimitop diz para ela relaxar e praticar tudo o que aprendeu com ele no clube dos plebeus. As senhoras entram e ficam animadas ao ver um cenário ao ar livre com uma rua, faixas de pedestres e lojas ao lado. Miyuki joga um monte de papel higiênico em cima de Kimito como se ele estivesse com diarreia, e não dá a ele uma explicação adequada do porquê fez aquilo. Para o
pequeno tour, eles os levam a uma versão de baixo orçamento do McDonald's e os guiam sobre como fazer um pedido. As garotas ficam desanimadas ao descobrir que terão que esperar na fila até que seja sua vez, mas de alguma forma ficam animadas ao saber que é serviço self-service, porque estão ansiosas para se livrar das crianças mimadas dentro delas. Miyuki diz a eles que estão em um restaurante de fast food, então não precisam se preocupar em esperar por horas e que a comida pode ficar pronta em apenas 1 minuto. Eles dizem para fazerem os pedidos, e Kimito novamente lembra a Aika sobre as sessões de prática que tiveram antes. No entanto, a Aika o decepciona ao se recusar a avançar, mesmo após seu silêncio. Cutucão. Como esperado, Raiko se oferece para fazer seu pedido primeiro, mas começa a se atrapalhar. Mais uma vez, Kimito incentiva a Aika a dar um passo à frente, aproveitar a oportunidade para brilhar e tomar o centro das atenções como ela sempre quis. Quando ele vê que ela é apenas um desperdício de talento, ele avança e ajuda Raiko a fazer o pedido. Quando as meninas se acomodam para comer, Aika vai para um canto distante para comer. Kimito morde o hambúrguer e é tomado pelo sabor luxuoso da carne, mas ainda está insatisfeito porque não é exatamente um Max Burger como o que ele está acostumado na vida real. Ele sai para declarar guerra a eles por fazerem uma caricatura de um ótimo hambúrguer, mas ele só parece um pregador idiota da cidade. Mais tarde, eles vão para os fliperamas, mas são instantaneamente atraídos pelos bichos de pelúcia, ignorando totalmente os jogos de dança que Kimito havia sugerido por causa de quão boa Aika era nesses jogos. Ele vai até ela e diz para não se preocupar, porque os outros eventualmente virão para vê-la praticar. Nesse momento, alguns gêmeos pedem a Kimito que os ensine a jogar o jogo dos bichos de pelúcia, interrompendo a conversa com a Aika. Ela se afasta e ele continua a demonstrar o jogo para eles, depois para uma loira. Com a loira, a mão dele encosta na dela e sua mente travessa cria a ilusão de que Kimito está sugando-a e fazendo-a se derreter tanto. O que ele disse? Depois de pegar o brinquedo de pelúcia para ela, as outras garotas pedem a Kimito para ajudá-las a apertar seus botões e fazê-las gritar também. Quando ele vê que elas estão se interessando pelo jogo de dança, ele demonstra a dança para elas e faz com que duas pratiquem, mas elas esbarram uma na outra enquanto tentam acompanhar o jogo. Inesperadamente, no entanto, Aika começa a dançar com uma das garotas e mostra a elas como é super fácil, e quando o jogo termina, ela fica tímida de repente. Sua parceira de dança agradece por ajudá-la, e as outras garotas pedem a ela para ajudá-las no jogo, uma de cada vez. Em pouco tempo, ela é o centro das atenções e, em seguida, está ensinando-as como pedir comida em um fast food. De longe, Raiko parece triste ao ver todo aquele destaque sendo tirado de ela. Quando se sentam para comer, Aika usa a si mesma como um bode expiatório para descobrir para que serve o buraco no seu copo, mas queima seus lábios e uma das garotas vem em seu auxílio. Enquanto as garotas conversam sobre mensagens de texto com Aika, torna-se mais difícil para Raiko assistir, pois ela não pode evitar o fato de que agora é uma personagem secundária. O momento de protagonista principal continua para Aika e depois de observá-la por um tempo e perceber que ela ficará bem, Kimito a deixa e se afasta, depois se depara com Karen sozinha em uma seção da boutique. Ele a vê admirando roupas bem femininas e elegantes, mas no momento em que ela percebe que ele está olhando para ela, ela fica nervosa e começa a se negar. Ela também tenta atacá-lo com sua espada, mas ele a lembra de como a derrotou facilmente no outro dia, e até aproveita da oportunidade para comandá-la, já que ela é basicamente sua serva. Ele lhe diz para se despir e ela imediatamente se ajoelha, entregando seu corpo para que ele a possua como quiser. Mas ele lhe diz que só quer que ela experimente a roupa que a viu admirando porque está óbvio que ela realmente gosta dela. Quando ela a veste, seu corpo escaldante ao estilo de Kylie Jenner é tão deslumbrante que Kimito começa a adorá-la. Karen fica muito tímida no meio de sua insegurança e começa a disparatar sobre como não gosta de suas coxas realmente gordas. Mas Kimito a interrompe e diz que aqueles pilares curvilíneos são os portões do paraíso para ele. Ela fica tocada com o elogio dele, mas sendo a tsundere que é, ela o recompensa batendo na cabeça dele. Enquanto isso, Aika está lutando para responder a todas as mensagens de suas novas amigas, então ela pede ajuda a Raiko para revisar uma mensagem que pretende enviar à turma inteira para explicar por que tem sido uma megera amarga com todas elas. Raiko hesita, mas Aika a incentiva, dizendo que ela é a garota mais popular da turma e definitivamente sabe quais são os sentimentos da classe. Raiko dá uma olhada e diz a ela que seu texto soa como um discurso motivacional que ninguém vai querer ler. E para piorar tudo, o ponto ainda não foi feito. Depois de reajustar seu texto, Aika concorda que o inglês é realmente difícil. Ela diz a todos que tem evitado associações com eles porque suas palavras são como cacos de vidro e ela poderia machucar as pessoas com suas palavras descuidadas, assim como ouviu seus amigos no passado. Ela pede desculpas a eles e pergunta se todos podem aceitá-la como uma amiga. Reiko diz a ela que não precisa fazer isso porque obviamente já é amiga de toda a escola.
Enquanto isso, Miyuki vem acordar Kimito com sua expressão habitual de desdém e o critica completamente ao dizer que seu cérebro está sobrevivendo com apenas 5 neurônios. Mais tarde, ele vê Aika sendo convidada para uma festa de chá após a escola, e a chama de lado para cancelar toda aquela coisa do clube dos plebeus porque ela finalmente cumpriu sua missão e se tornou popular. Ela está um pouco triste, mas ambos seguem seus caminhos separados. Mais tarde, Kimito relaxa na jacuzzi, e Aika entra sem saber que ele está lá. Assim que os amigos dela entram, ele mergulha na água, segurando suas pernas desesperadamente. Ela continua agindo de forma estranha e ficando em todos os tons de rosa por causa da tortura hormonal que está passando. As amigas dela investigam o relacionamento dela com Kimito, mas ela diz que são apenas amigos, como você e seu melhor amigo. Kimito logo começa a perder o fôlego e decide que pelo menos deve morrer fazendo algo que ama. Ele apalpa o traseiro macio de Aika e ela o chuta até desmaiá-lo. Quando as garotas saem, Aika vê Kimito inconsciente e o tira da água. Ela então faz RCP nele, mas infelizmente suas amigas entram e ficam traumatizadas para sempre. Mais tarde, Kimito recupera a consciência, e ao entrar no salão, as amigas de Aika fofocam sobre como não suportam todo o drama entre eles. Até Karen está irritada com Kimito e o chama de mentiroso, antes de girá-lo 360 graus. Mais tarde, Aika conta a verdadeira história às meninas, e Reiko parece aliviada por descobrir que não beijou Kimito de verdade, como diziam os boatos. Ela se oferece para esclarecer as coisas e contar aos colegas de classe que Aika e Kimito não estão realmente namorando, mas Haku a interrompe ao se levantar para abraçar Kimito, e isso faz Aika mudar de ideia sobre desmentir os boatos de que está namorando Kimito. Além disso, ela também sente que Reiko está meio feliz com essa situação um pouco suspeita. Mais tarde, eles jogam um jogo bobo de adivinhação que não é diferente dos usados por astrólogos do Zodíaco. Parece estar dando previsões precisas de suas personalidades, mas quando se trata de Mufia Karen, o jogo define sua personalidade como fortemente feminina, e depois a chama de uma velha solitária. Como esperado, ela fica irritada e nega isso, mas esse é apenas o jeito das Tsundes. Elas encontram um jogo de compatibilidade bobo, então Reiko sugere que todas as meninas deveriam testar sua compatibilidade com Kimito. Ele começa com Aika e consegue 80% de compatibilidade. Ela fica muito animada e sai correndo no momento em que percebe que acabou de se fazer de boba. Ela volta e age como se não fosse grande coisa, mas provoca Reiko, dizendo que provavelmente não vai conseguir uma pontuação alta de compatibilidade com Kimito. Bem, ela tem que engolir suas palavras de volta porque o jogo imprime uma pontuação de 90% de compatibilidade e ainda acrescenta que eles serão felizes no casamento. Aika se sente como se estivesse sendo engolida por uma enorme minhoca e obviamente não fica animada ao ouvir isso. Kimito tenta o jogo com Hakua e diz que eles são apenas 50% compatíveis, o que é bastante compreensível, embora ela não esteja necessariamente animada com isso. Ele finalmente tenta com Karen, mas a pontuação acaba sendo 0 e a garota do jogo acrescenta que Kimito definitivamente morrerá no primeiro dia. Claro, Karen será sempre a Karen, então ela rapidamente ameaça cortar sua cabeça, mas Kimito percebe que ela se enganou com a data de nascimento, então ele conserta e consegue uma pontuação de 100%, após o que o jogo acrescenta que os dois são um par perfeito. Um silêncio constrangedor para por um segundo, mas Kimito alivia a tensão e lembra a todos que é apenas um jogo bobo com precisão não confiável. Reiko e Aika concordam com ele, obviamente, porque não podem aceitar que nenhuma delas é tão compatível com ele quanto Karen é. As tolas desesperadas começam a mexer no jogo para se iludirem de que há alguma esperança para elas, então entram em uma discussão sobre qual vidente está certa. Karen piora da situação quando lhes diz para desistirem porque o primeiro vidente está certo e elas começam a discutir com ela. Então Hakua e Kimito ignoram as malucas e vão para a cozinha. Mais tarde ele é acordado de forma rude, como de costume, por Miyuki, que diz que odeia ser sua empregada e gostaria de poder comer suas bolas no almoço. Droga! Depois ele passa um tempo assistindo vídeos curtos no YouTube e é acompanhado por Karen, que decide seguir a sugestão do jogo e exibir suas excelentes, mas um tanto assustadoras, habilidades com a espada. No processo, ela acidentalmente rasga a camisa de Kimito e o leva para o quarto dela para consertá-la. Kimito observa que o quarto dela é bem simples, mas depois que ela oferece chá e vai buscar seu kit de costura, ele vê uma adorável casa de bonecas da Barbie lá dentro. Karen diz para ele desviar o olhar e veste a roupa que ele elogiou o outro dia. Quando ela permite que ele olhe, ele fica empolgado e diz que ela deveria continuar usando coisas assim. Enquanto ela costura a camisa dele, Kimito comenta que ela realmente será uma boa esposa, o que a faz corar tanto que quase rasga a camisa. Depois disso, ela se oferece para costurar a camisa debaixo dele, mas faz isso de forma um tanto violenta. Ela olha para os braços dele e nota como são esguios comparados aos seus próprios braços de Hulk, mas ele diz para ela não se sentir mal porque são perfeitos. Mais tarde, as garotas vêm procurá-los, então eles se escondem no armário dela, mas ele acaba caindo sobre os melões dela, e a estimula tanto que ela perde o controle, e eles caem.
As meninas olham em choque e perguntam a Kimito o que ele está fazendo com Karen. E Aika pega seu telefone e assiste o vídeo de luta livre. Ela assume que ele está fazendo o que está no vídeo de luta livre depois que ele diz que é uma forma de leitura da sorte. Ela então os incentiva a continuar lutando, mas ele fica irritado. Mais tarde, a babá de Hakuya percebe que ela está se tornando obcecada por Kimito, então, animada, avisa as outras empregadas que Hakuya está apaixonada, e elas tentam bolar um plano para chamar a atenção de Kimito para que ele passe mais tempo com ela. Enquanto isso, as garotas ficam curiosas sobre as empregadas na vida de um plebeu depois que aprendem sobre cafés de empregadas. Kimito diz a elas que as pessoas comuns geralmente não têm empregadas e meio que têm fantasias sobre elas, então as meninas decidem vestir trajes de cosplay de empregada para agradar Kimito. Elas começam a atuar e Aika faz uma birra porque está com ciúmes das habilidades quase perfeitas de atuação de Reiko. Elas pedem para ele ensinar como as empregadas fazem no mundo dos comuns e ele faz uma demonstração embaraçosa de como devem ser extra doces ao servi-lo. Em um canto, uma das empregadas de Hakuya ouve tudo e conta às outras que Kimito gosta de empregadas e que ela teve uma ideia. Na próxima cena, Hakuya está com uma fantasia de empregada, jogando pedra, papel e tesoura com Kimito. Reiko se aproxima e pergunta a Kimito se ela pode cantar para ele. E assim que ela começa, um mini terremoto acontece porque sua voz soa como um autotune desajustado. Eles imploram para ela parar e ela fica ofendida porque na cabeça dela é a versão profissional da Adele. Mais tarde, as criadas de Hakuya veem o lugar em um estado bagunçado e começam a limpar a bagunça. Então Kimito diz às garotas que as criadas no mundo dos plebeus não limpam exatamente depois de qualquer plebeu sujo e sem dinheiro. Ele agradece à empregada depois, e ela o convida para a casa de Hakuya e em seguida o leva para um tour pelas instalações. Ele vê Hakuya no laboratório dela, codificando a uma velocidade sônica. Assim que ela tira a roupa e começa a resolver matemática na parede, as empregadas vêm limpar e registrar o que ela escreveu. Logo, a presença de Kimito é notada e as criadas ficam animadas ao vê-lo. Hakuya o leva para sua pequena casa de brincar na areia, e enquanto eles brincam, as criadas continuam deixando desconfortável com suas risadinhas bobas. No almoço, as empregadas servem no mesmo prato que a Hakuya, e tem esta coisa em forma de coração escrita por toda a comida. Ele pede para ser servido em um prato separado. As empregadas rapidamente derrubam os pratos e ele é forçado a alimentar a Hakuya. Eles acham tudo isso fofo, então quando ele pede uma colher, uma delas derruba as colheres. Hakuya alimenta-o e uma criada desmaia de tanta fofura. Em seguida, servem-lhes uma bebida no mesmo copo com alguns canudos em forma de coração, e as criadas rapidamente se livram dos normais. Então, Kimito é forçado a beber do canudo esquisito. Assim que ele faz isso, as criadas ficam muito animadas, e a líder diz que ele e Hakuya parecem amantes. Nesse momento, Miyuki entra e age como aquele chefe assustador que deixa todos apreensivos. Mesmo Hakuya fica aterrorizado e deixa Kimito para trás. Quando Kimito sai, a chefe das criadas confirma que ele viu um lado doce de Hakuya. Ela fica satisfeita quando ele diz que sim, então o convida para visitar novamente algum dia. Ela volta para comemorar com as outras empregadas e elas falam sobre quão rígida a chefe das empregadas, Miyuki, é. Aparentemente, outra pessoa deveria ser escolhida no lugar de Kimito, mas no momento em que ela escolheu Kimito, a decisão foi final. No dia seguinte, Aika encontra Kimito para uma reunião urgente que ele a chamou para participar, e que era tão importante que ele garantiu vê-la a sós. Aika está bastante agitada, mas ele diz para ela relaxar e entrega um presente embrulhado. Ela abre e encontra um terno amarelo, e Kimito explica que é a chave para ela ganhar mais seguidores que Ronaldo. Ele diz para ela usar o terno e realizar uma saudação chamada Gets, que é bem popular no mundo comum. Ela se recusa a acreditar nele porque ele já a enganou algumas vezes antes, mas ele mostra a ela um famoso que fez a mesma coisa e ficou popular. Ele prova isso mostrando a ela que há quase 1 milhão de resultados de busca para o famoso e seu movimento famoso. Isso interessa tanto a Aika que ela rapidamente experimenta o traje, então pratica o movimento algumas vezes com mais estilo e intensidade a cada vez. Assim que ela termina, ela corre para mostrar o vídeo a todos, e Kimito corre atrás dela para impedi-la, mas ele esbarra em Miyuki e se encontra diretamente sob o vestido dela, olhando diretamente para os portões do seu jardim de frutas. Como esperado, seu toque não tem efeito sobre ela porque ela é feita de aço, e também não hesita em zombar dele, comparando-o a um colegial com nada além de sonhos molhados. Quanto a Aika, ela corre pelo corredor em seu terno amarelo estranho, e quando Reiko pergunta para que serve o terno, Aika a dispensa, dizendo que não é da conta dela. Em pouco tempo, Reiko se transforma em Usain Bolt e alcança Aika, não deixando outra escolha a não ser realizar a saudação boba. Reiko não reage e até acha constrangedor, até saber que a roupa foi dada a Aika por Kimito, e que o movimento é realmente popular. Aika ensina-lhe o gesto e ela fica animada, depois correm para mostrar aos outros. Quando Kimito as alcança, todas as senhoras estão vestidas com trajes amarelos e já dominaram aquela coisa boba.
Mais tarde, Kimito recebe uma ligação de um amigo, e Reiko ouve quando ele diz ao amigo que prefere rapazes a garotas, porque as mulheres estão fazendo sua pressão arterial subir. Ele também diz que sente falta do cheiro dos rapazes e quer voltar para casa, então Reiko corre para informar os outros. Eles imediatamente planejam agir como caras para que ele não vá embora, mas como nunca tiveram contato com outros caras, não sabem como eles se comportam. Eles escolhem imitar o próprio Kimito, e Karen começa mostrando como ele costuma olhar com o olhar abaixado. Ela parece um lagarto fazendo isso, então Aika sugere que imitem como o corpo dele se move quando ele diz que ama músculos. A próxima coisa que fazem é começar a bater os bolos de arroz uns dos outros de uma maneira muito estranha. Finalmente percebem que, se realmente querem agir como homens, terão que ganhar músculos como os que Kimito diz estar apaixonado. Uma empregada deixa cair um traje de músculos e as senhoras discutem sobre quem vai usá-lo, então elas jogam um jogo para decidir quem vai usá-lo. Aika ganha o jogo e veste o traje, mas parece que simplesmente roubou o suéter do namorado. As senhoras percebem que, se realmente quiserem transformar a Aika em uma forma mais masculina, precisarão fazer alguns toques finais. Ainda assim, elas precisam fazer ela cheirar como um homem, e já que homens cheiram a carne, elas procedem a replicar esse cheiro com algum tempero. Depois de tudo, as meninas mostram a ele o que tem feito, fazendo-o se perguntar o que diabos está acontecendo quando ele sente o cheiro daquele molho. Aika lhe diz que ouviram sobre seus planos de deixar a escola delas por outros homens, então estão fazendo isso para fazê-lo mudar de ideia. Kimito diz a elas que todas parecem palhaças estúpidas, mas que não devem se preocupar porque afinal não vai a lugar nenhum. No dia seguinte, Kimito entra na sala para pegar seu estojo de lápis e encontra Reiko tentando colocar as coisas em ordem. Ambos observam o pôr do sol e uma brisa suave atrai sua atenção para Reiko, mantendo seu olhar fixo nela por um tempo. Ela percebe seu olhar e, após um momento constrangedor, começam a agir como bobos tímidos. Reiko fala sobre como ela não consegue ver os céus na cidade fora da escola, então ele promete ajudá-la com qualquer coisa que ela precisar. Ela timidamente pergunta a ele se pode ensiná-lo a arranjar flores, e basicamente faz disso um encontro entre apenas os dois. Depois pede para ele chamá-la, informalmente. Ele recusa, mas quando ela insiste, ele diz que tentará. Eles encontram-se com os outros e ele acidentalmente a chama pelo sobrenome, mas ela o cutuca para não esquecer sua promessa. As outras meninas ficam curiosas sobre qual é essa promessa e começam a incomodá-la para que conte, mas ela diz que é um segredo. Eles são interrompidos quando algumas empregadas vêm procurar Reiko para informá-la que sua mãe e irmão estão visitando. E quando ela sai, Kimito é convidado a acompanhá-la também. Eles encontram a família de Reiko e Kimito se apresenta, mas o irmão dela despreza a ideia de ter qualquer idiota na escola da irmã porque ele tem um complexo de irmã. Ele confirma que Reiko está ilesa e intocada, então rosna para Kimito ficar fora dos seus assuntos. Reiko não aceita isso facilmente e pede ao irmão para pedir desculpas a Kimito. Então, Miyuki explica que Kimito não representa uma ameaça porque ele gosta de homens. Para confirmar isso, Kimito se aproxima do cara e começa a tocá-lo, mas ele ainda não está muito confortável com um tolo culto como ele perto da irmã. A mãe o chama e anuncia que o casamento de Reiko foi planejado e que ela vai se casar com um parente de Elon Musk. Esta notícia é devastadora tanto para Reiko quanto para Kimito, que saem com o coração pesado. Mais tarde, Kimito descobre pelas outras garotas que a escola dela sempre foi um terreno fértil para noivas, e os pretendentes podiam escolher quem quisessem. Kimito pergunta às garotas se elas estão felizes em viver assim, e elas respondem com um silêncio triste. Ele expressa sua tristeza com a cultura e diz que simplesmente não parece certo que as próprias escolhas delas não sejam ouvidas. Elas perguntam a ele como planeja ajudar Reiko, mas ele não tem nenhuma ideia. Antes, o irmão agressivo dela murmura algo sobre compartilhar seu endereço de e-mail com eles, mas a mãe o chama. Em pouco tempo, o outrora animado clube dos Connors fica desanimado, pois Reiko não está mais presente. Aika então sugere que ela falará com Reiko pelo celular, já que ela não está mais na escola. Com a ajuda de Hakua, Aika consegue falar com ela e pergunta como ela se sente em relação a toda essa questão do casamento. Sendo uma boa menina como de costume, Reiko diz que seguirá a tradição como sua mãe e avó fizeram. Mas Aika expressa que rejeita o noivado de Reiko, e diz que ela não pode simplesmente sumir assim, porque a vida na escola fica vazia sem ela. Tocada pelas palavras de Aika, Reiko também diz que não quer deixar os amigos na escola para trás, e ela desmorona desamparada, dizendo que não sabe o que fazer. Reconfortante, Aika diz a ela que eles vão encontrar plano. No dia seguinte, ela compartilha isso com Kimito, e ele se lembra que o irmão de Reiko queria compartilhar o endereço de e-mail dele com eles, porque ele também não está disposto a que sua irmã se case com qualquer idiota. Misericordiosamente, Hakua intervém novamente dizendo que ela já tem o endereço de e-mail do irmão. Ele lhes manda uma mensagem dizendo que vai levá-los ao local para que possam cancelar o noivado. Karen fica animada e pronta para usar toda a violência, mas eles a lembram que as duas famílias envolvidas no noivado são realmente poderosas.
Isso pesa muito sobre eles, mas Kimito se anima e levanta o moral deles, dizendo que está à altura da tarefa. À noite, eles saem sorrateiramente da escola, mas Miyuki os pega e pergunta qual é a missão deles, porque se for alguma das atividades idiotas do clube, ela não está interessada em interferir. Ela os deixa ir depois de descobrir que estão agindo em solidariedade como um clube para lutar por um dos seus. E então eles entram no carro do irmão de Reiko, que é dirigido por alguns homens musculosos. No carro, Kimito pergunta ao irmão de Reiko, Masumi, por que ele pediu a ajuda deles. Então ele diz que a tarefa de desfazer o noivado não é algo que ele consiga realizar sozinho. Longe do destino, eles veem alguns guardas fortemente armados cercando o prédio. O irmão de Reiko diz que Kimito deve criar uma distração enquanto ele entra furtivamente no edifício, mas Kimito fica com medo porque não está pronto para morrer virgem. Karen, no entanto, está animada porque acredita que esta é uma oportunidade perfeita para lutar com espadachins. E sem aviso, ela corre em direção aos guardas, se lança no ar e usa uma técnica de vento para quebrar o chão. Em seguida, ela acende sua espada e varre o fogo pelas paredes, criando uma explosão que destrói a entrada. Quando estão prestes a entrar, são rapidamente cercados novamente. Então Karen diz aos outros para deixarem esses covardes com ela, e cria um ciclone que derruba os guardas. Eles encontram um grandalhão e Masumi avança contra o cara enquanto os outros correm para dentro do prédio e sobem as escadas. Lá, eles encontram drones, e Aika lida com isso com um arremesso perfeito, e eles continuam avançando, mas logo as portas superiores começam a fechar e eles quase ficam presos. No entanto, os seguranças ajudam a manter as portas abertas, e eles conseguem escapar enquanto Hakuya hackeia os controles e eventualmente tem sucesso. Eles correm mais longe, mas encontram um robô gigante que quase os isekai se não fosse pela intervenção oportuna de Karen. Com técnicas mais impressionantes, Karen consegue parar o robô, mas a forte rajada de vento a deixa sem roupas. Enquanto isso, Masumi está apanhando do outro grandalhão e ainda não há um vencedor claro. Para acelerar o processo, Kimito coloca sapatos sônicos que o impulsionam a uma velocidade relâmpago até a reunião. Ele interrompe o noivado e confronta a mãe da Reiko, dizendo que não concorda com o noivado porque Reiko está infeliz. A mãe fala em nome de Reiko e diz que Reiko não se importa em fazer esse sacrifício pela família. Kimito diz que ela pode chamá-lo de plebeu o quanto quiser, mas ele formou um vínculo formidável com Reiko e as outras garotas. A mãe insiste que Reiko finalizou sua decisão, mas Aika se adianta para refutar isso e pede a todos que deixem Reiko expressar sua opinião. Neste momento, ela está inundada de lágrimas e os outros juntam-se a ela para implorar em nome de Reiko. Reiko toma a palavra e diz à sua mãe que não quer mais ser membro da família deles. A mãe a avisa de que ela estará renunciando a todos os seus direitos aos privilégios da família, e Kimito a incentiva a tomar a decisão e segui-lo para casa, porque mesmo que ele não possa oferecer um tratamento de criança com fundo fiduciário, ela receberá tudo de graça. O suposto sogro de Reiko diz que o filho deles acabou de decidir voltar para a escola após a decisão de Reiko, então todo o assunto deve ser esquecido. Depois de rir como uma bruxa má, ela permite que Reiko se case com quem ela quiser e diz a Kimito que ele pode se casar com Reiko, já que basicamente a pediu em casamento. Percebendo que falou demais, Kimito se esforça para desfazer tudo o que disse, mas a mãe se recusa e insiste que ele se casará com Reiko porque o odeia tanto que quer tê-lo como genro e torturar. As meninas se opõem a este casamento, mas a mãe de Reiko diz que já está decidido, e Masumi fica furioso, perseguindo Kimito pela casa porque certamente não quer ele perto da irmã. Enquanto isso, Reiko já está profundamente no mundo dos sonhos e começou a pedir ideias de casamento de primeira linha. Mais tarde, Kimito pede desculpas a Reiko por tê-la enganado, assim como a sua mãe com suas palavras. Então os outros se juntam e Reiko pergunta a Kimito se ele realmente iria acolhê-la caso ela fugisse de casa. Ele afirma isso e ela diz que definitivamente fugirá de casa para garantir que isso aconteça. Aika e Karen gritam com ela por dizer isso depois de todo o estresse que as fez passar, e a partir daí, suas discussões brincalhonas continuam. Você acha que Miyuki teria sido uma protagonista melhor do que as outras garotas de Kimito? Compartilhe seus pensamentos na seção de comentários, e se você gosta de resumo de anime, assista a este vídeo.